Eu queria falar com você aqui sobre assunto que é muito pertinente no tempo de hoje e é um assunto que infelizmente está muito no auge, mas também porque é o tempo de nós tratarmos sobre assuntos como esse. Nós estamos falando sobre as falsas doutrinas que têm surgido de uma maneira muito pesada. As falsas doutrinas, ela tem prejudicado a essência do evangelho verdadeiro. E isso tem desviado as pessoas do verdadeiro foco, que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Isso tem desviado as pessoas do verdadeiro evangelho, que nós temos ouvido, visto, é algo que infelizmente entristece muito o coração de Deus. O Brasil tem entrado em um grande colapso em respeito do evangelho. São muitos falsos profetas, muitas falsas doutrinas que a cada dia têm surgido no território nacional, na nossa pátria amada Brasil. É claro que a Bíblia, ela já nos alertava sobre isso, que nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas e falsas doutrinas também. Mas, meu amado irmão, minha amada irmã, não é porque está surgindo falsos profetas e falsas doutrinas que eu e você, ou porque já estava escrito na palavra, que eu e você temos que ficar calado. Preste bem atenção. Se existe o falso, existe o verdadeiro. E o verdadeiro existe para combater aquilo que é falso. Vou repetir. O verdadeiro existe para combater aquilo que é falso. E eu sei que enquanto houver, poucos são, é verdade, verdadeiros. Enquanto houver homens e mulheres de Deus verdadeiros, por mais poucos que sejam, esses homens e mulheres precisam se posicionar. Chega de silêncio. Você aí que é um pastor, um líder, um membro de uma igreja pequeno, em um lugar, sabe, que talvez muitas pessoas do Brasil não conheçam e nem sabem que existe talvez essa cidade, mas só que Deus sabe quem você é como homem, como mulher de Deus. Eu queria motivar você a também gravar vídeos se revoltando contra todas essas falsas doutrinas, batendo realmente contra. Chega de ficar calado, chega de ficar em silêncio, vendo tantas palhaçadas acontecer no altar, tantas coisas que escandalizam no reino de Deus. É preciso e é necessário que eu e você venhamos bater de frente contra falsos profetas, contra falsas doutrinas. É necessário que eu e você venhamos nos levantar contra estas coisas que têm sujado demais o caminho de Cristo, que têm afastado muitas vidas do evangelho verdadeiro. Não vamos aí nos encantar como esses que se enganam, olhando para muitas igrejas e dizendo, nossa, quantas igrejas que estão cheias, nossa, quantas igrejas que estão lotadas. Vem aqueles que chegam aí e eu escuto muitos debates que dizem assim, deveria dar glória a Deus, porque a igreja tal está fazendo um trabalho que você não faz, deveria agradecer, porque aquela está chegando onde você não está chegando. Mas do que adianta chegar com o falso? Do que adianta chegar se não for com o evangelho verdadeiro, com a essência verdadeira? Não é à toa que Jesus fala, porque alguns dizem assim, olha, você não leu a passagem que Jesus diz
que aquele rapaz está lá orando, libertando alguém, pregando, e os discípulos dizem, Senhor, vamos repreender. Não, não repreenda ele não. Alguém vai questionar e dizer, você não leu aquela passagem? Jesus falou que era para deixar. Só que aí nós temos o contraponto desta passagem. E o contraponto desta passagem é o que mais na frente a palavra do Senhor, ela nos mostra, ela nos ensina. O próprio Senhor falando assim, tem muitos que vão expulsar demônio no meu nome, tem muitos que vão curar no meu nome, tem muitos que vão dizer que são meu no meu nome, mas eu nem os conheço, eu nem sei quem é. Por quê? Porque pregam uma falsa doutrina, doutrina bíblica. Não estou falando de doutrina de igreja, de placa, de congregação, de nome, não. Pregam uma falsa doutrina, não pregam a sã doutrina da Escritura Sagrada, a sã doutrina da Palavra de Deus. Muitos estão assim, então do que adianta ir em presídios, em hospitais para pregar uma falsa doutrina, para pregar um falso evangelho? O falso evangelho vai fazer nascer falsos crentes. Uma falsa doutrina vai fazer nascer falsas pessoas que se dizem ser de Deus. Então, isso não faz diferença nenhuma, e não vem com essa lorota pra cima de mim, não. Eu não sou nenhum pastor, líder conhecido, alguém grande da internet, eu não sou não, mas eu sei, eu tenho um entendimento da palavra, que essas lorotinhas que jogam por aí, e o pessoal às vezes vão pro debate, tem medo realmente de bater de frente. Às vezes é um respeito, mas um respeito que dá nojo. Não é um respeito assim, que diga, rapaz, o que é errado a gente tem que combater realmente, não. É um respeito covarde. É um respeito que nem o próprio Deus respeita esse tipo de ideia, muitas das vezes. Nem o próprio Senhor respeita esses tipos de ideia. São coisas nojentas, horrendas, que muitos homens e mulheres que deveriam se levantar e bater de frente se calam. Eu acho que estão confundindo demais. Não entenderam bem a questão da misericórdia, mas sim a questão da pena ou da covardia. A maioria tem pena e são covardes. Pessoas que têm grandes canais, pessoas que são conhecidos líderes e pastores, que carregam grandes multidões, que se dizem homens e mulheres de Deus verdadeiros da igreja brasileira, mas que não se unem para combater um falso evangelho. Não se unem para combater falsas doutrinas. Até quando? Do que adianta ficar aí lutando em Câmara, em Senado, lutando aí em questão de vereadores, lutando aí para leis e aquilo, se muitos que são da igreja não se posicionam em primeiro bater de frente com a palavra, em primeiro comprovar e provar biblicamente essas coisas erradas, em se unir, os verdadeiros se unirem, para não aceitar e para não combater, e não ficar dando like no Instagram, Facebook, no YouTube, para gente errada, para uma cambada de gente que prega um falso evangelho e que prejudica pessoas como eu, que estou numa cidade do interior, no Brasil, pregando o evangelho. Aí as pessoas pensam que todo mundo faz essas pataguadas que esses outros fazem, que todo mundo roubam como esses outros aí roubam, ficam pedindo cachês, ficam cobrando absurdo, sujando a nossa imagem como a minha imagem, que não vivo usurpando da fé, que não vivo roubando, que não vivo pregando um falso evangelho, mas um verdadeiro evangelho. Isso é de se revoltar. E aqueles que são de Deus que não se revoltam contra aquilo que é errado. Como você se diz de Deus e você não se revolta com aquilo que é errado? E você não toma uma atitude, você é omisso e você se cala, covarde. E você se cala, sua covarde. E você se cala sem tomar nenhuma atitude. Eu louvo a Deus por aqueles poucos que têm se levantado, que têm os seus canais e têm usado os seus canais como instrumentos de Deus para combater o falso evangelho, as falsas profecias, as falsas revelações, as falsas doutrinas, para combater os falsos ensinos. E é isso que nós temos que fazer, mas precisamos motivar mais pessoas. Eu estou aqui com uma voz profética pequena, ninguém me conhece aqui, mas com a voz do Senhor, proclamando que se levantem na igreja brasileira,
Pessoas que possam chegar na sua casa, não precisa só ser pastor não, ser líder não, um irmão, uma irmã simples da igreja que conhece o verdadeiro evangelho, grava vídeo, se revolta contra isso, não aceita isso, bate de frente contra isso. Nós não podemos aceitar isso de maneira nenhuma, não podemos permitir. Os verdadeiros precisam se levantar para abafar a voz de tanta falsidade, tanta hipocrisia, de tanto falso evangelho. É você que é de Deus, você que vive essa doutrina da palavra, você que não aceita esse negócio aí, essa palhaçada, esse mercado que nós estamos vendo. Nós precisamos nos erguer e nos levantar. Igreja do Senhor, o avivamento não está em caicai, não está em realizar milhares de congressos o tempo todo, esses movimentos com uma multidão de gente. Uma multidão de gente que, me perdoe, a maioria vão para o inferno. Porque você está vivendo um falso evangelho, uma falsa doutrina, você acha que vai para onde? Você acha que vai parar em que lugar? Não vamos passar aqui pano, não vamos tapar o sol com a peneira, não. E não vamos ter medo de falar, não. E deixa essa galerinha aí Nutella falar bobagem, criticar. Deixa essa galerinha Nutella chegar e dizer: não julgueis para não ser julgado. Vão ler Bíblia. Vão conhecer Bíblia primeiro. Vão conhecer a palavra de Deus. Que a palavra do Senhor fala em João 7,29, que a gente pode julgar com a reta justiça da palavra. A gente pode sim falar, a gente pode sim dizer, a gente pode sim falar sim. Palavra do Senhor nos ensina. Olha, você quer tirar a trave do olho do seu irmão? Se você tiver tirado a trave do seu, tiver tirado o travessão do seu, você pode tirar a trave do olho do seu irmão também. É assim que a palavra está ensinando. Vai ler Bíblia, vai interpretar a Bíblia direito, cambada. Nós temos que bater de frente com isso. Nós não podemos mais aceitar isso. Porque o evangelho está sendo sujado por uma imagem de gente que não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com a salvação das pessoas, não tem compromisso com o reino de Deus. E nós não podemos aceitar. Nós não podemos deixar que esses imundos prejudiquem aqueles que são santos, que são sérios, que são verdadeiros, que são homens e mulheres de Deus, que eu sei que são poucos, mas existem ainda nesta nação brasileira. E nós não podemos aceitar de maneira nenhuma. Nós temos que realmente nos revoltar e bater de frente contra isso. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, na carta de Timóteo, para que não fique apenas em minhas palavras, no capítulo 1, no versículo 3, ele nos diz assim: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso, para demonstrar certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. É o que a gente está vendo. Estas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. É exatamente isso que nós estamos vendo acontecer. Ó que Bíblia, ó que Bíblia, povo Nutella. Ó que Bíblia, falso profeta. Ó que Bíblia, vocês que só querem comercializar o evangelho. Isso aqui é Bíblia, isso aqui é palavra de Deus. Não é lorotinha da cabeça de vocês, não. Não é invenção de costume, de hábito de vocês, não. Que causam confusão na igreja. Não é querendo enriquecer em cima das ovelhas, não. Não é levando uma falsa doutrina. Isso aqui é Bíblia, isso aqui é palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 3. Versículo 4 diz: não se ocupem com fábulas, genealogias sem fim. Estas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. E é verdade. Versículo 5. O objetivo desta ademoestação que o apóstolo Paulo está dando aqui é o amor que procede de um coração puro. Exatamente. Quem repreende, na verdade, quem repreende e quem fala realmente forte é quem tem amor. Não é essa cambada que fica passando a mão, não. Não é essa cambada que fala suave, que fala tudo que as pessoas querem, não. Isso é um amor de Satanás.
Um amor que leva para o inferno, um amor que engana, um amor que trai, um amor que finge, um amor mentiroso, um amor que não é de Deus. O amor de Deus ademoesta por causa do perigo do inferno, por causa do perigo do pecado, das consequências do mal, por causa do pecado. Ademoesta, segundo a Escritura Sagrada. O objetivo desta ademoestação é o amor que procede de um coração puro, que provém do Senhor, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia, que é diferente da fé de vocês, que é uma fé de hipocrisia. Uma fé que não é hipócrita, não vai aceitar, não vai concordar jamais com falsa doutrina, com falso evangelho, com falso ensino, com comercialização, mas só vai aceitar aquilo que é bíblico. Outro dia eu estava ouvindo um debate aí e um certo cidadão que se chama Apóstolo, diz ele assim para uma missionária que é uma mulher de Deus, diz ele fazendo referência ao pastor Eliseu Rodrigues, que é um homem de Deus, dizendo, o pastor Eliseu Rodrigues diz assim, que se abrir a igreja lá nas falsas, ou se abrir a Bíblia nas falsas igrejas, a igreja vai fechar. E ele diz assim, se abrir a Bíblia e pegar o pé da letra em qualquer igreja vai fechar. Mentira, apóstolo falso, mentira. Se abrir a Bíblia e se a igreja for verdadeira, os verdadeiros vão ficar, porque os verdadeiros querem a palavra. Não vai fechar todas as igrejas como você falou, não. Vai ficar aberta as igrejas verdadeiras do Senhor. Vai ficar aberta as igrejas verdadeiras que pregam a palavra verdadeira, que pregam a sua doutrina verdadeira. É isso que vai ficar. Não vai fechar todas as igrejas, não. Não vai fechar todas, não. Ô apóstolo mentiroso. Algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis, que é exatamente isso, esse falso evangelho, pretendendo passar-se por mestres da lei, não são, passar-se por profetas, passar-se por pastores, mas não são, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. É exatamente esse povo aí. E essa é a revolta que está aqui na palavra de Deus. Não a esse falso evangelho. Não a essas falsas doutrinas que estão surgindo. Não a essa comercialização. Não! E a gente tem que se levantar mesmo. Não! E a gente tem que bater contra mesmo tudo isso. No nome do Senhor Jesus. E não podemos aceitar. E não podemos permitir. E temos que unir os verdadeiros para combater essa cambada toda aí, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Antoniel, do canal Verdadeiro Evangelho. Deus abençoe sua vida. Fica na paz.